bem, neste vídeo eu irei ensinar a fazer uma técnica diferente de enxertia de cítricas, né? Diferente da borbulha por T invertido que normalmente fazemos. Então, primeiro tu vais escolher um galho já esteja maduro na sua planta, na sua árvore cítrica ou de alguém que tenha árvore, tu queiras tirar um clone dele. Então tu cortas um galho dessa árvore e logo que tirares o galho da árvore, tens que garantir que começas a retirar as folhas. Isso para que o galho não comece a desidratar muito rápido. Então, tu retiras todas as folhas, todas mesmo, uma por uma, com cuidado para não danificar a gema junto ao galho. Retirar as folhas é um processo muito importante porque imagine uma situação em que você quer levar o galho e para enxertar em porta-enxertos que sejam muito distantes, né? Por exemplo, pegas um galho numa cidade e queres ir enxertar numa outra cidade. Então, a desidratação do galho pelas folhas ia prejudicar esse processo todo. Então, tens que optar por retirar as folhas e manter o galho limpo. Uma vez o galho já limpo, com todas as folhas retiradas, né? É hora de retirar uma das gemas que é para nós fazermos os enxertos. Então, nós devemos de ignorar as gemas de cima, iremos usar as gemas que se situam na parte do meio do galho e também iremos ignorar as gemas na parte mais de baixo. Procure ter por perto uma lâmina, uma faca afiada ou um estilete. Desde que seja um objeto que corte muito bem, que faça cortes limpos. Então vamos retirar a gema. É só posicionar a faca ou a lâmina na parte de cima da gema e fazer um corte de cima para baixo. E depois fazer um corte na base da gema para poder retirar a gema que vamos usar para o enxerto. Então com a mão tu puxas a gema, ela deve sair facilmente depois desses cortes, né? É apenas dessa gema que nós precisamos para fazer um enxerto. Procure fazer o corte mais reto possível, que é para que ele fique plano e encoste muito bem no porta-enxerto. Então, esta zona, este corte inclinado e esta outra parte aqui são as que vão permitir com que haja pegamento entre a gema e o porta-enxerto. E assim haver pegamento e depois temos uma nova muda, né? Clone daquela laranjeira que nós vimos lá no início. Depois de ter a gema pronta, agora pegue no seu porta-enxerto e faça uma desfolha dele. Pode deixar as folhas que estão mais na parte de baixo, mas é preciso retirar as folhas na zona em que nós vamos fazer enxerto, que é mais para elas não nos atrapalharem. Então, agora iremos fazer cortes parecidos com os que nós fizemos quando retiramos a gema, né? Que é retirando um pedaço do porta-enxerto, que é onde nós iremos encaixar aquela gema. Então, faça um pequeno corte e depois deixe cerca de 1 centímetro e faça um outro corte partindo da parte de cima até onde está o primeiro corte embaixo, né? Aqui também tem que procurar fazer o corte mais reto possível, que é para que a união entre a gema e o porta-enxerto seja bem feito. Olhando assim de perto, percebe que aqui no porta-enxerto o corte permite que haja uma espécie de língua que vai segurar a gema que nós vamos encaixar. Então isso vai fazer com que haja um pegamento mais firme e em duas superfícies, né? Que é na parte de frente da gema e na parte de trás também. Então, fazendo o contato em duas superfícies garante maior taxa de sucesso do nosso enxerto. Então, perceba que uma vez colocada a gema, ela fica firme sozinha no corte que nós fizemos, né? Isso porque nós deixamos uma parte ali embaixo em que ela deve vir e encaixar. Então, esta é a parte que destaca essa forma de fazer enxerto, que diferenciando do método de T invertido, que a maioria das pessoas já deve conhecer aí.
Então, depois daqui, nós iremos precisar apenas de um fitilho, né? Uma fita de plástico qualquer, que é para podermos enrolar e isolar esse enxerto e esperar até que haja o pegamento. Caso não saibas como fazer esses fitilhos, eu faço-os dessa maneira. Pego num plástico e simplesmente corto tiras de uma largura de até 2 centímetros no máximo, né? O comprimento pode variar, pode ter 10, 15 centímetros, já é o bastante. Então, tendo a gema encaixada propriamente, é só pegar no fitilho, né, de plástico e fazer a amarração. A maneira de amarrar mais correta é fazendo a partir da parte de baixo da gema e ir amarrando, ir subindo, né? Isso para criar um efeito de telha. Se for a ver nas telhas, a água nunca penetra a parte de dentro da casa. Ela vai caindo de telha em telha até chegar ao chão ou a parte onde ela deve ser drenada. Então aqui também a água vai cair, mas nunca vai penetrar e filtrar-se através do plástico e acabar afetando o nosso enxerto. Então, depois de amarrado, é só uma questão de esperar. O nosso enxerto está feito, só temos que esperar por 2 semanas até que possamos voltar e verificar o resultado. Então, apenas isso que nós precisamos, 2 semanas apenas ou 15 dias, já é o bastante para sabermos se o enxerto pegou ou não. E com isso nós iremos deixar o nosso enxerto numa região com sombra. Pode ser uma região sombreada com claridade durante o dia ou uma região que haja pelo menos luz, luz filtrada das folhas de uma árvore. Então, esses outros enxertos aqui na esquerda eu já enxertei faz 15 dias e vou abrir aqui que é para podermos ver qual é o resultado dessa maneira de fazer enxerto, né? Como é que fica o nosso enxerto quando já estiver pronto. Para isso é só uma questão de cortar o plástico com cuidado para não cortar o ramo e nem quebrar a parte onde está a gema, né? Com muita gentileza, faça o corte no plástico e vai desamarrando com muito cuidado. Atenção que enquanto estiver à espera durante os 15 dias em que o enxerto deve estar a pegar, nunca deve parar de regar, continua a regar normalmente, mas nunca deitar água em cima da parte onde nós colocamos a gema e colocamos o plástico. Sempre colocar a água diretamente na terra que está na garrafa ou onde estiver o seu porta-enxerto. Então aqui temos o resultado, temos um pegamento muito bem feito, a gema está lá segura, firme e é um bom aspecto para esse tipo de enxerto. Então, tendo um resultado igual a este, significa que o seu enxerto foi um sucesso e que só falta esperar até que a gema comece a brotar, né? Aqui você pode optar em simplesmente esperar até que a gema comece a brotar ou podes procurar encorajar a gema e meio que obrigar a gema a brotar, que é o que nós iremos fazer agora. Então, o enxerto que nós fizemos termina mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui acima, onde termina o enxerto, nós iremos cortar o porta-enxerto, fazendo com que a gema que nós enxertamos seja o ponto mais alto do nosso enxerto. Então isso vai dar aquilo que nós chamamos de dominância apical à nossa gema, fazendo com que é como se a planta fosse entender que aquele é o ponto mais alto, então é o ponto que deve receber mais aquilo que chamamos de auxinas, que são hormônios que a planta produz para promover o desenvolvimento na sua parte do topo. Então, depois disso, é só esperar que a gema comece a brotar. Lembre que durante esse período ela deve estar num ambiente com sombra. Aqui estão mais alguns enxertos que eu fiz usando este método. Este que já está a começar a brotar. Já dá para ver o olhinho ali a abrir. E esses outros enxertos aqui. Todos eles foram um sucesso. Foi um total de 10 enxertos que eu fiz e todos eles aparentam estar neste nível de pegamento. Então isso quer dizer que todos os 10 enxertos foram um sucesso. Então amigos, foi isso e nos vemos no próximo vídeo.